Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre recheado de informações. Antes, um breve comunicado, hoje às 5 horas da tarde eu vou estar com o Juninho do canal Machão da Gama lá no nosso podcast, Futebolaço Podcast, e eu conto com vocês. Falta menos aí de 200 pessoas para se inscrever lá, para a gente chegar à marca de 10 mil inscritos, então já se inscreve lá, com certeza vocês vão querer ver esse nosso bate-papo. Bom, vamos trazer informações importantes nesse vídeo. O Vasco é o único invicto entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Números da temporada, o Vasco só perdeu os clássicos de todos os outros jogos da temporada para equipes pequenas ou médias do Brasil. O Vasco não perdeu nenhum jogo, só ganhou ou empatou. E vamos trazer números da campanha do Vasco até aqui na Série B. É a segunda melhor defesa do campeonato, mas o ataque continua deixando muito a desejar. E o Zé Ricardo fez um desabafo que eu achei muito interessante na coletiva. Eu gostaria de dividir com vocês. E Carlos Palácio começa a ganhar espaço no Vasco, começa a virar o menino dos olhos ali do Zé Ricardo. E o próprio Palácio deu uma entrevista bem bacana na saída do gramado do jogo contra o CSA. Eu vou deixar com vocês. Enfim, eu vou chamar a vinheta. Enquanto a vinheta vai passando, tu senta o dedo no like e já se inscreve lá no Futebolaço Podcast. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Antes de eu começar o vídeo, uma notícia muito importante, presta bastante atenção aqui. Você que tem financiamento de carro ou de moto e acha que está pagando muito caro na sua parcela, a Revise hoje tem a solução. No Brasil, infelizmente, muitas financeiras fazem abuso dos juros abusivos, o nome já diz, colocam taxas acima do que deveriam fazer. E você, através da Revise hoje, tem como recalcular suas parcelas e pagar um valor muito mais barato, como está aí mesmo na tela para vocês. Por que comprar um carro e pagar dois por ele? Você que está com o teu carro em situação já de busca e apreensão, entre em contato correndo com a Revise hoje. Os dados deles estão passando aí na tela, www.revisehoje.com.br, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado, tanto o número de WhatsApp como também o site deles. Diz que você veio do canal Futebolaço Vasco, que eles vão te dar uma super atenção. Revise hoje, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, vamos começar o vídeo com algumas situações, rapaz, interessantes. Saiu um dado ontem de que entre os clubes da Série A e Série B, o único que ainda não perdeu foi o Vasco da Gama. É um dado bem curioso. O Vasco é o único invicto se você considerar as séries A e B. Por outro lado, nós como torcedores do Vasco estamos muito insatisfeitos com o que a gente está vendo. Porque o time do Vasco empata demais e até quando ganha, ganha jogando mal. E os próprios empates não foram jogos que o Vasco amassou o adversário, e aí fez um gol, tomou um empate numa bola boba, ou por acaso começou o jogo, tomou um gol, depois amassou, empatou, teve perto de virar e a bola acabou não entrando. Não, o Vasco vem atuando muito mal. Porém, outro dado que me chamou muito a atenção, um levantamento feito pelos companheiros do Nils Colina. O Vasco tem 21 jogos na temporada, tendo 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O Vasco, as 5 derrotas que teve, todas foram em clássico. 3 derrotas para o Flamengo, uma para o Fluminense e uma para o Botafogo. Tirando os clássicos, todos os jogos com equipes menores, o Vasco ou ganhou ou empatou. O Vasco não perdeu para equipes consideradas pequenas ou médias aí do futebol brasileiro. Até o jogo da eliminação da Copa do Brasil foi no regulamento e foi pelo empate. O Vasco não perdeu a partida. Mas, novamente, a gente bate na tecla aqui. Independente de número, o Vasco vem jogando muito mal. E aqui eu começo uma breve análise que eu coloquei lá no Instagram, ver se faz sentido para vocês. O grande problema desse time, a minha visão, é a parte ofensiva. O Vasco do meio para frente é um cemitério de ideias, é o termo que eu costumo utilizar. Inclusive eu venho batendo na tecla aqui do 4-4-2, porque olha defensivamente, o Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Chape e Ponte Preta, os 4 ou 5 aqui que eu citei, todos só tomaram 3 gols na Série B em 6 jogos, é uma média de meio gol por partida, ou seja, um jogo toma um gol, o outro não, e são a segunda melhor defesa do campeonato empatado. A melhor defesa é o Sport, que tomou
2 gols. O Vasco tem o maior ladrão de bola do campeonato, que é o Yuri Lara, o zagueiro que mais rebate, que é o Anderson Conceição. Ao meu juízo, nem olhei número, mas considero o Thiago Rodrigues o melhor goleiro da Série B. Isso aí é uma estatística interessante também, que Andrei Santos e Yuri Lara somados é a terceira dupla de volantes que mais rouba a bola no campeonato. Então, defensivamente, o Vasco tem números ok. O grande problema é do meio para frente. O Nenê é sobrecarregado, os pontas do Vasco ajudam muito pouco o time na construção das jogadas, então o Vasco tem muita dificuldade de criar, mas até que defensivamente o time vai se virando. E aí eu faço um parêntese nessa análise, eu coloquei isso no Instagram, que é o seguinte: o Vasco pode começar a ter essa guinada com o Carlos Palácio, que é o que eu vou falar já no próximo bloco agora. O Carlos Palácio é um jogador que, ao meu juízo, vai ajudar muito o Nenê na criação. Os dois podem jogar juntos e ainda trazemos o Bruno Nazário pro bolo, porque o Bruno Nazário reclama muito que não gosta de jogar de ponta, ele prefere jogar por dentro, ainda que seja reserva. O Nenê, quando for poupado ou quando tiver que ser substituído, você pode atuar com o Bruno Nazário e com Palácios. E o Gabriel Peck começou na base jogando de 10. Ele foi deslocado para ponta depois que entrou nesse modismo aí do 4-3-3 ou do 4-2-3-1, por ele ter velocidade, empurraram ele para ponta. Mas o Peck na base, tanto que o apelido dele no comecinho era Matheus Pet, depois virou Peck. Então ele joga nessa função aí. Desculpa, Pet era o Vital, que foi pro Corinthians. Mas enfim, ele jogava como meia armador também. E ele mesmo já deu entrevista dizendo que prefere jogar fazendo a função ali por dentro. Então eu iria ali com Yuri Lara e Andrei Santos ou Juninho. Até prefiro um pouco o Juninho, que é um jogador que carrega mais a bola. Você pode até ter esses dois laterais defensivos, o Edmar e o Gabriel Dias, para proteger bem a zaga ali, já que você vai ter mais um meia, né? E aí você tem o Juninho subindo para encostar com o Nenê e com o Palácio, e o Figueiredo, que joga melhor por dentro, girando em volta ali do Raniel. O próprio Raniel começou a carreira de segundo atacante, então os dois sabem jogar de segundo atacante de primeiro, e eles podem fazer essa troca. E eles têm explosão. Aquela bola enfiada no meio da zaga, eles conseguem dar arrancada para poder chegar mais rápido que o zagueiro e finalizar em gol. Então acho que o Vasco pode começar a ter uma virada com a entrada do Carlos Palácio no time. Talvez ele vai ser essa peça que vai fazer todo o restante crescer e subir de produção. E claro, as vitórias, porque a vitória vai trazer tranquilidade para o time seguir na temporada. E vamos falar muito sobre tranquilidade, sobre pressão. Tem alguns detalhes importantes do Zé Ricardo aqui. Antes, eu vou deixar com vocês um depoimento do Carlos Palácio, que ele deu na saída do gramado, falando que não está com pressa, ele quer cumprir o planejamento certinho, ele ainda está um pouquinho acima do peso, já perdeu peso, ganhou massa muscular, massa magra, mas ainda tem que perder mais um pouco. O planejamento do próprio Zé Ricardo, ele disse na coletiva que era utilizar o Palácio um pouco mais na partida, mas o Nenê, a visão dele, estava jogando bem e ele preferiu manter mais um pouco. Depois ele ia colocar Nenê e Palácio junto, mas tanto o Yuri quanto o Andrei, os dois volantes estavam com o amarelo. Então ele preferiu tirar o Nenê e colocar o Palácio, e na vaga do Andrei colocar o Juninho para não ficar com os dois volantes amarelados. Eu vou deixar com vocês agora o Carlos Palácio comentando o seu atual momento dentro do Vasco da Gama. Estou tranquilo, se tiver que começar jogando no banco, estou à disposição do treinador. O time está muito forte. Não tenho problema se tiver que começar no banco. O time é muito unido. Fiquei muito surpreso quando cheguei. Todos entendem a pressão. Como falei no primeiro jogo, a torcida empurra para frente para buscar o resultado. Para mim tem sido muito boa a recepção na torcida. Nós precisamos ganhar para dar alegria a todos. Eu tenho que trabalhar na semana, tentar trabalhar física, técnica e taticamente. Vou melhorar no dia a dia. Bom, galera, e para finalizar o nosso vídeo aqui, eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo fazendo um desabafo. Achei até interessante a forma como ele colocou isso na coletiva. A gente bate muito na tecla, o Vasco está há 40 e tantas rodadas sem pisar no G4. O Vasco, desde a rodada X, não vencia na Série B, até o jogo da Ponte Preta. Ganhou, esse número parou de ser repetido. E o Zé Ricardo vai usar um termo muito interessante. Está dizendo que isso está pesando a mochila, que esse grupo não tem que carregar erros de grupos e de situações passadas do Vasco. Sendo que eu e você, como torcedor, não tem jeito, a gente não vai tirar isso da cabeça, porque é a gente que está vivendo isso. Por outro lado, é difícil, é puxado para o grupo ficar sendo cobrado de coisas que eles não participaram, de que eles não tiveram culpa. Mas não vai ter jeito, é a pressão de atuar
num clube que vem de anos ruins e também com um torcedor muito insatisfeito. O Zé Ricardo vai fazer esse desabafo comentando essa situação na coletiva. Olha, eu quero que a gente tire isso da nossa mochila, cara. Isso não é um peso que a gente tem que carregar. Eu sei que é difícil, para o torcedor principalmente, entender isso. Mas não adianta a gente estar dentro da zona da classificação agora e no final a gente não está. Eu acho que o mais importante é a gente mostrar, cada rodada que passa, amadurecimento, crescimento, persistência, perseverança, porque os momentos bons eles acontecem, os momentos ruins também acontecem, e a gente está preparado para esses dois momentos ter equilíbrio, não tem outra maneira, né? A gente vai estar vendo aí quanto é difícil, né? Hoje o Novo Horizontino, que veio de uma campanha de descenso no Campeonato Paulista, vence o Ituano, que vinha brigando lá em cima, dentro de casa, já está brigando ali também pela zona de classificação. A gente vê o Operário vencendo o Criciúma, que também fez um belo jogo dentro de Alagoas contra o próprio CSA. Então, é a realidade, a gente tem que entender isso e a gente está bem centrado. Entendemos as críticas, vai fazer parte, a gente sabe que vai fazer parte. Que eu falei para os atletas, deixem que a crítica aconteça em cima da gente, da comissão técnica, porque eles têm que se concentrar, porque se dependesse de críticas, talvez o Edmar fizesse um jogo ruim, mas ele, experiente do jeito que conseguiu entender isso, fez uma partida impecável. Além de tudo, tem um trabalho fantástico fora das quatro linhas, com o menino Riquelme, que é um jovem talento, e assim todo mundo, né? Nossa equipe é uma equipe jovem, né? Tem 3, 4 jogadores mais experientes, mas é uma equipe jovem. Hoje a gente pega a equipe do CSA, mesmo com as mudanças, são jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar a divisão, sabem fazer o jogo, sabem o momento do jogo de acelerar. Isso aí a gente não vai conseguir da noite para o dia com alguns jogadores que estão recém-chegados ao profissional. Entendemos todas as críticas, aceitamos parte delas, até observamos aquilo que a gente pode tirar de proveito, mas a nossa convicção é que precisa valer, os atletas precisam estar cientes daquilo que a gente quer, eles entenderem, aprovarem, porque não basta a gente querer, eles têm que se sentir à vontade, e é assim que a gente está tocando o trabalho. Tomara que a gente consiga fazer mais uma semana boa, porque o que dá certeza de a gente fazer um jogo competitivo, que eu acho que é a cara do Vasco esse ano, tem que ser competitivo, Operário, brigar por cada bola, cada espaço, é a semana. Então, tomara que a gente consiga fazer uma outra boa semana e a gente possa fazer um grande jogo contra o Bahia aqui na semana que vem. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? Lembrando que hoje, às 5 horas da tarde, eu vou estar lá no Futebolaço Podcast com o Juninho, do canal Machão da Gama. A gente vai bater um papo muito bacana, vocês vão poder conhecer um pouco mais da pessoa dele e vai ser da hora. Quinta-feira, o nosso convidado é o Alex Evangelista, monstro, craque aí da área médica. A gente vai bater um papo muito interessante. Então, perto ali de bater 10 mil inscritos, faltam 100 e poucas pessoas. Então você que vai querer ver esse bate-papo entre eu e o Juninho, pô, já se inscreve, vamos chegar à marca de 10 mil inscritos hoje ainda. Conto com vocês. É isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!